Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Hoje é dia 6 de abril, né, de 2020, né? Estamos aqui para continuar com as nossas aulas de conflitos de leis no tempo. E nós paramos para analisar a lei brasileira, que é a LINDB, né? Se vocês observarem aqui, a LINDB, ela está no artigo 6º, dizendo que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito a adquirir a coisa julgada. Parágrafo 1º, reputa-se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. Gente, olha só, ato jurídico perfeito é aquele que se reputa, né, já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. Isso nos traz uma série de indagações, né? Por quê? Porque há quem diga, se vocês forem ler o roteiro, que talvez isso fosse uma concessão aos objetivistas, talvez não, talvez isso tivesse origem na Idade Média, né? E a gente vê aqui no roteiro, né, uma citação do Eduardo Spínola, que isso é extraído a partir do que eles chamam de atos perfectos, né? Actos perfectos na Idade Média, né? Em contraposição ao actos pretéritos non do finitos, né? Então seria o seguinte: o actus perfecto seria aquele já consumado, né? Então vamos pegar um exemplo de um contrato, né? Um contrato, alguém te manda uma minuta do contrato, você lê, concorda, acha bacana e tal, e você assina, né? Então esse seria o actus perfectus, né? E o actus non do finitus, né, seria aquele que alguém te manda a minuta do contrato, você lê, mas você fala assim, deixa eu pensar bem se eu assino ou não assino e tal, e nesse meio tempo vem a lei nova. Entenderam isso? Então, assim, o actus perfectus é aquele já consumado, você já assinou, né? O actus pretéritos non do finitus é aquele que você já recebeu, por exemplo, a minuta, mas você está analisando e você não assinou ainda. Entenderam isso? Aí a grande diferença é que o actus perfectus, para os medievalistas, né, ele já poderia, já que ele foi aperfeiçoado na vigência da lei antiga, né, ele já poderia surtir efeitos, né, e esses efeitos eles iriam se protrair no tempo. Então o que é que eu quero dizer com isso? Gente, vejam isso, vejam isso. Ainda que ele tivesse sido assinado na vigência da lei antiga, as suas cláusulas teriam que ser engolidas, respeitadas, observadas, mesmo que a lei nova falasse algo diferente. Tá? Por quê? Porque para os medievalistas isso era o que nós chamávamos de actus perfectus, né? Já consumado, já assinado na vigência da lei antiga, e eu vejo aí uma certa sabedoria. Tá? E por que eu vejo essa certa sabedoria? Gente, olha só, nós devemos raciocinar sobre os contratos, sobre os negócios que nós fazemos, diante da realidade posta. Né? Futurologia não conta. A lei que ainda vai viger, ela não está vigendo. Então, quando eu assino um contrato, eu tenho que pensar se esse contrato está de acordo com o ordenamento jurídico atual. Né? Então as cláusulas dele devem respeitar o ordenamento jurídico atual. E eu digo mais, eu digo que um país que se preze, esse país deve respeitar, né, a sua norma então vigente. Qual é o investidor estrangeiro que vai, assim, quando ele vai colocar dinheiro no país, a menos que seja um especuladorzinho barato, mas se for um investidor estrangeiro sério, de peso, ele vai falar assim, peraí, vou colocar não sei quantos bilhões aí nesse país. Beleza. Qual é a norma que está valendo aí agora? A norma é essa. Então, beleza. Diante dessa norma, eu quero pôr meu dinheiro aí. Eu quero assinar esse contrato. Aí ele vai e assina, ele põe o dinheiro dele. Aí amanhã, no dia seguinte, vão e mudam tudo. Aí ele perde o dinheiro. Gente,
pelo amor de Deus, né? Ou ele perde o dinheiro, ou ele frustra a expectativa de lucro que ele teria, né, a longo prazo, né, por conta disso. Então, assim, se você começar a flexibilizar essas coisas, o ambiente de negócios no país não fica um ambiente bom. Entendem isso? Então, mas vejam que direito civil é uma coisa que te remete a não sei quantos mil anos atrás. Essa sacada não é uma sacada dessa cabeça careca do Rogério. Essa sacada é uma sacada que pessoas tiveram antes, na Idade Média. Fala assim, cara, peraí, o actus perfectus é aquele contrato que você assinou sob a vigência da lei vigente. Então não faz sentido você assinar um contrato e as cláusulas dele, os efeitos dele, não serem respeitados no futuro, porque ainda a lei nova alcançou essa realidade na vigência do contrato antigo. Entende? É assim. Deixa eu fazer aqui deixa eu desenhar. Lei velha, lei nova. Aqui vem a lei nova. Aqui vem o contrato. Olhem isso. Lei velha, lei nova. Aqui vem o contrato. Ele foi assinado durante a lei velha. Mas as cláusulas dele, esse contrato está sendo cumprido, está sendo cumprido, está sendo cumprido, está sendo cumprido e vai sendo cumprido. Só que à medida que ele vai sendo cumprido, ele vai sendo alcançado pela lei nova. E vamos supor que a lei nova fale algo absolutamente diferente da lei velha. Caramba, você assinou o contrato aqui, meu amigo. Você não tinha uma bola de cristal para saber que a lei nova ia falar algo absolutamente diferente. Percebem o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se você chegar e você transformar o Estado no grande Leviatã, você falar assim, ó, a lei nova veio e veio para arrebentar, né? Veio para mexer nas relações privadas de todas as formas. Não, gente, isso não é um país sério. Se a lei nova ela mudar os contratos ao sabor dos ventos, isso não pode estar certo. Isso pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Por quê? Porque as pessoas perdem um bem grande que elas têm na vida. Qual é esse bem grande? É a previsibilidade. Então, quando ele te procura, você que é advogado, e fala assim, posso fazer isso? Esse contrato, ele é um contrato de longo prazo. Ele vai ter uma vigência de 5 anos. 5 anos. Tá. Essas cláusulas podem ser cumpridas durante esses 5 anos? Aí você vai falar, pô, estou analisando aqui o ordenamento jurídico, a jurisprudência, a doutrina. Pode. Aí, com 2 anos, vem a lei nova. Aí a lei nova muda tudo. Diz que aquelas cláusulas não podem mais. Aí, esse pedaço aqui, 3 anos para frente, não pode mais? Como assim? Isso é um absurdo, né? Tá, então este é o problema que se colocava. Por isso que eles falavam, os medievalistas, de ato jurídico perfeito. Você assinou aqui, durante a lei velha. Então as cláusulas vão ser regidas pela lei velha. Não importa que venha uma lei nova. Entendem isso? Tá certo? Essa era a raiz do raciocínio. Tá, então vamos lá. Agora que nós já demos esse briefing, né? Vamos lá ver o que é que nosso roteiro diz. Né? Nosso roteiro nos diz que, continuando aqui, retomando aqui, a origem do termo remonta à Idade Média, quando se estabeleceu a distinção entre actus perfectus e actus pretéritos non finitus. Entendia-se pelo primeiro, actus perfectus, o ato que se completara sob o regime da lei antiga. Ou seja, o contrato foi assinado durante a lei velha, estando, pois, a ela sujeito. Então o contrato vai estar sujeito sempre a essa lei velha. Inclusive o cumprimento desse contrato, a observância desse contrato para o futuro vai estar sempre sujeito à lei velha. Ainda que seus efeitos se façam sentir sob a vigência da lei nova.
Os outros, o que são os outros? Os outros são aquele exemplo que eu dei. O cara me mandou uma minuta, fiquei em dúvida se assinava ou não assinava. Aí, enquanto eu não assinei, veio a lei nova. Ah, pô, não assinei ainda. Então, esse que eu não assinei ainda é o que eles chamavam de actus pretéritos non finitus. Aquele ato que não se completou. Tá certo? Então, aqui no roteiro está dito assim, os outros, esses aí que eu falei, actos pretéritos non finitus, seriam atos do passado que ainda esperariam o seu aperfeiçoamento e que, portanto, poderiam ser alcançados pela lei nova. Gente, colocando de forma bem simplista, né? O actus perfectus é o contrato já assinado. O atus pretéritos non finitum seria aquele ato, então vamos lá, seria aquele ato que você já teria mandado a proposta de contrato, o sujeito estava lendo, estava analisando, mas antes de assinar veio a lei nova. Entenderam? Então aí, a partir desses estudos de medievalistas, se entendeu, se construiu esse conceito de ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito viria dessa expressão actus perfectus, aquele contrato que já foi assinado, que já foi debatido, que já as manifestações de vontade já foram convergentes. Seria esse. Ainda que os seus efeitos se prolonguem no tempo. Tá? Uma coisa é o ato, outra coisa são os efeitos do ato. Então, o ato jurídico perfeito, ele estaria muito mais ligado à constituição do ato em si do que dos seus efeitos. Tá? Então, se o ato já é perfeito, se o ato já foi constituído, ele deveria ser respeitado. Tá? Então, vamos seguir aqui no nosso roteiro, que existem muitas coisas interessantes para a gente analisar sobre isso. Tá? O Brasil, de toda sorte, invocou a proteção do direito adquirido como incidente sobre o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, que já é o próximo artigo que a gente vai analisar. Então, só para a gente ter uma ideia disso, olha só, a nossa lei de introdução, ela é uma lei de introdução subjetivista, ou seja, ela abraçou a ideia de Gaba e de Savigny sobre direito adquirido. E ela fala isso aqui no parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável ao arbítrio de outrem. Este é o conceito principal. Mas ao lado desse conceito principal, eu já falei de direito adquirido, já falei da diferença dele para a expectativa de direito, já falei de direito expectado, já falei de direito expectativo. Além desses conceitos, eu acho que de forma muito oportuna, a nossa lei agregou essa ideia de ato jurídico perfeito. E esse ato jurídico perfeito aqui, o Pontes de Miranda, ele entende como um ato jurídico cuja manifestação de vontade, revestida de alguma forma de negócio jurídico ou de ato jurídico de distrito, já se consumou. Né? Como assim, Rogério? O que é um ato jurídico e o que é um negócio jurídico? Vocês vão estudar isso no semestre que vem, fiquem tranquilos. Mas para vocês saberem mais ou menos, tanto o ato jurídico quanto o negócio jurídico são manifestações de vontade. Perfeito é aquilo que já se consumou. Né? Então, assim, testamento. Quando o testamento será um ato jurídico perfeito? Quando eu for ao cartório, chegar lá pro oficial do cartório e falar, o meu testamento é esse, papapá, e assinei. Pronto, a feitura do ato, eu não vou nem falar que se consumou, porque consumou da ideia de efeitos, né? Mas a feitura do ato já se completou. Tá? Assim, o testamento já foi assinado. Então, aquele testamento é um ato jurídico perfeito. Contrato. Quando é que o contrato vai ser um ato jurídico perfeito? Mandei a proposta, o outro cara leu, nós dois concordamos e nós dois assinamos. Pronto, ato jurídico perfeito. É isso.
Tá? Então, as duas o ato jurídico perfeito seria aquele ato jurídico em que as manifestações de vontade já se consumaram. Então, se for uma manifestação de vontade unilateral, como no testamento, esse ato jurídico perfeito ele vai acontecer quando o testamento ele for firmado lá no cartório, ou quando ele for completado lá segundo as regras do Código Civil, se for um testamento particular. Se for um contrato, esse ato jurídico perfeito ele vai acontecer quando as vontades elas forem convergentes. E aí, essas vontades elas forem aptas a fazer nascer um contrato. Esse contrato vai ser um ato jurídico perfeito. Tá bom, gente? Então aqui, olha só o que é que o nosso roteiro diz. Pontes de Miranda entende que o ato jurídico perfeito é a manifestação de vontade revestida da forma de um negócio jurídico ou de um ato jurídico em sentido estrito. Concordamos com a assertiva, mas a julgamos pouco esclarecedora, na medida em que o grande problema advindo da definição legal de ato jurídico perfeito concentra-se no termo consumado, e este aspecto mereceria da doutrina mais aprofundada discussão. Então é isso. É porque assim, falar só que o ato jurídico perfeito é um ato jurídico ou negócio jurídico, para todo mundo é pouco. Né? Mas, gente, vocês que estão no primeiro semestre, acreditem em mim. Né? O grande lance é quando ele está consumado. Aí você tem que pensar assim, tá, eu não sei direito o que é um ato jurídico, o que é um negócio jurídico, vou estudar isso no semestre que vem. Mas o que é isso? Consumado. O contrato, quando é que vocês acham intuitivamente que o contrato está consumado? Quando ele foi assinado. Ou se ele for verbal, quando as duas partes concordaram, ele foi consumado. E o testamento, quando é que o testamento está consumado? Quando você vai lá para o cartório, você chega lá para o cara do cartório e fala assim, quero fazer um testamento. Aí você dita tudo para o cara do cartório, ele fala assim, beleza, assina aqui que agora está feito. Você assinou. Ele está o quê? Está consumado. Então me parece que essa palavra consumado é a pedra de toque. Mas aí, essa palavra consumado, muitas vezes, que seria o grande barato, a grande pedra de toque, muitas vezes ela traz problemas. E aí tem um autor português, gente, esse autor português ele é fenomenal. É José de Oliveira Ascensão. Eu vou discordar dele na conclusão quanto a este particular, mas saibam, ele é fenomenal, tá certo? Nós temos livros do José de Oliveira Ascensão, editados no Brasil, porque ele passou um tempo exilado aqui depois da Revolução dos Cravos, tá? Ele veio para cá, escreveu, então o cara é fera, ele é muito bom, tá? Mas assim, embora ele seja fera, seja muito bom, podemos discordar dele, né? E ele diz aqui, ó, vamos lá pro roteiro. José de Oliveira Ascensão, nessa esteira, esclarece que, a partir da sistemática interpretação da lei brasileira, consumado é o ato que já exauriu seus efeitos, pois a lei tem de respeitar a aquisição de direitos, mas não o conteúdo destes. Porém, o próprio conteúdo passa a ser intocável quando os efeitos se consumarem. A retroatividade só encontrará, portanto, espaço para se expandir eventualmente no que tange aos efeitos ainda em aberto. Gente, nós não aderimos a esta conclusão. Eu não vou aderir em virtude do que diz aqui a lei, ó. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. Gente, consumar um ato é exaurir a sua produção, o seu nascimento, não é exaurir os seus efeitos, porque de pouca valia seria a proteção ao ato jurídico perfeito se fosse para que esse ato ele já se completasse todo, né? Então, se eu assino um contrato de 10 anos de duração, esse contrato ele já é perfeito. Vejam, o contrato em si já é perfeito na data da assinatura. Eu não vou mais mudar esse contrato, não tem mais como ser alterado esse contrato, a menos que as partes queiram revisar o contrato. Mas, depois que você assinou, se alguém te ligar e falar assim, vamos mudar esse contrato, você falar não, acabou. Não se altera mais. A menos que haja algumas regras específicas sobre situações muito específicas de
caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão. Mas não, na regra, você assinou o contrato faz lei entre as partes. Você assinou, você discutiu, você debateu, assinou, acabou, meu amigo. Esse contrato já está perfeito. Agora é só deitar em berço esplêndido e cumprir o contrato. Ponto. É isso. Tá certo? Bom, então, o grande barato aqui, a grande discussão vem quanto ao alcance da palavra consumado. O Zé de Oliveira Ascensão, ele entende que consumado significa surtir todos os efeitos. Então, se o contrato tem 10 anos de duração, ele vai ser consumado daqui a 10 anos. Não, não me parece isso. Não me parece isso. Segurança jurídica significa previsibilidade. Então, eu tenho que interpretar este artigo de acordo com os preceitos da Constituição que falam sobre segurança jurídica, previsibilidade. Então, gente, que país é esse que se eu assino um contrato hoje de 10 anos, se vier uma lei nova depois da manhã, essa lei nova destrói esse contrato? Não, isso não é sério, isso não é correto. Entendem o que eu quero dizer? Então, me parece que quando a gente fala que é perfeito o negócio quando ele está consumado, me parece dizer que ele está consumado quando ele foi assinado, porque a partir dali ele não vai ser mais alterado. Entendem? É a essa corrente que eu me filio. Entenderam isso? Então vamos voltar aqui ao nosso roteiro. Tá? Então, não aderimos, porém, à conclusão do Zé de Oliveira Ascensão. Qual era a conclusão dele? A de que consumado é só quando o contrato acaba, quando ele passa toda a duração dele de 10 anos. Né? Então, não aderimos, porém, a essa conclusão do Zé de Oliveira Ascensão, como vamos explanar. E vamos explanar porque a gente vai falar sobre 3 coisas, sobre a retroatividade máxima, média e mínima. E quando a gente falar disso, a gente vai enfrentar e vai dizer por que a gente acha errado o que o Zé de Oliveira Ascensão fala. Outro aspecto suscitado por Zé de Oliveira Ascensão seria o de que considerar o ato jurídico perfeito como ato passado nos remeteria já à exposta teoria dos fatos passados ou realizados. Gente, aquela teoria que eu falei para vocês do Ferrara, eu não vejo nada assim de muito absurda nela, nessa teoria, né, dos fatos realizados. Eu digo apenas que ela meio que se confunde com a teoria do direito adquirido, porque a partir do momento em que o fato estaria... Vejam, o direito ele não existe só abstratamente, ele existe quando algum fato no mundo real acontece para torná-lo adquirido. Então, só quando o fato tivesse realizado é que esse direito seria adquirido. Então, eu não vejo uma contradição entre a teoria dos fatos realizados e a do direito adquirido, porque eu acho que são duas maneiras diferentes de se falar a mesma coisa. E eu disse isso no roteiro anterior, né? Então, essa história do Zé de Oliveira Ascensão, de dizer que, aqui ó, Zé de Oliveira Ascensão, outro aspecto citado por ele seria o de que considerar o ato jurídico perfeito como um ato passado nos remeteria já à exposta teoria dos fatos passados ou realizados. Ora, como a lei de introdução já abraçaria a teoria dos direitos adquiridos, compreender o ato jurídico perfeito como ato passado representaria a adoção de uma duplicidade de critérios para a resolução de conflitos de leis no tempo, o que implica alguma dificuldade na nossa aplicação de legislação. Ocorre que não entendemos, e não entendemos mesmo. Em primeiro lugar, porque a teoria dos fatos realizados, volto a dizer, eu acho que ela é só uma maneira diferente de você concretizar a ideia de direito adquirido. E segundo, mesmo assim, a ideia de ato jurídico perfeito e de direito adquirido não são realidades antagônicas. Veja, a partir de contratos assinados, o que é um ato jurídico perfeito, eu tenho direitos adquiridos derivados de suas cláusulas. Entendem isso? Então, assinei o contrato, aquelas cláusulas geram direitos para mim, são direitos adquiridos. Gente, não me parece nada de contraditório nisso. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Zé de Oliveira Ascensão, né, que é um autor brilhante, um dos maiores autores de língua portuguesa vivos, né, apesar disso tudo, eu vou dizer para vocês que
eu discordo das conclusões dele. Ouso, eu, pequenininho Rogério, aqui em Brasília, né, eu vou discordar dele, vou dizer que eu acho que as teorias do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, não são antagônicas e que elas se casam bem. E digo mais, por uma necessidade de segurança jurídica, não basta apenas observar o dia em que o contrato foi assinado. Eu tenho que preservar dos efeitos nefastos de uma lei nova, inclusive a concretização desse contrato e o cumprimento das cláusulas desse contrato. Ok, minha gente? Entenderam isso? Bom, mas aí vemos, ainda aqui no nosso roteiro, que ocorre que não entendemos trazer a adoção cumulativa de dois critérios de dificuldades assim ingentes. Eduardo Spínola e Spínola Filho consideram que a máxima de que seja inadmissível cogitar da aplicação da lei nova ao ato jurídico perfeito, ao ato consumado de acordo com a lei vigente, é uma verdade de tanta força que os próprios adeptos da teoria subjetiva a proclamaram, também estendendo a regra aos efeitos e consequências que se ultimaram no regime da lei velha. Logo, então o que eu estou dizendo aqui nesse pedaço do roteiro? Estou dizendo que esses dois estudiosos aqui do direito brasileiro pegaram todos os autores subjetivistas, eles falaram assim, ó, direito adquirido não é só a história de você assinar um contrato, não. Direito adquirido é você respeitar os efeitos desse contrato. Gente, do que serviria adquirir o direito a uma cláusula contratual se depois que eu assinei o contrato, 2 dias depois veio uma lei nova e derrubou tudo? Gente, isso não faz sentido, isso não é regime jurídico de um país sério. Ninguém vai querer investir num país em que você não tenha previsibilidade. Veja, repito, vem um investidor estrangeiro e pergunta para mim, advogado, Rogério, posso assinar esse contrato? Olha, Rogério, que eu vou investir R$1 bilhão. E esse contrato vai durar 10 anos. Posso assinar? Aí eu digo, eu pego a lei, pego jurisprudência, pego tudo, falo, pode. Bom, 2 dias depois assinaram uma lei nova e a lei nova mudou tudo. Aí depois eu viro pro cara e falo, desculpa, não era bem assim. Gente, que país é esse? Percebem que não há segurança jurídica nenhuma? Se eu interpretar as normas dessa maneira, é transformar o Estado no grande Leviatã. É dizer que a vontade das pessoas que moram nesse Estado ou que vêm aqui investir dinheiro não significa nada. Não pode ser assim. Não é assim. Tá certo, gente? Então, repito, a teoria do direito adquirido em nada conflita com o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é quando você pega um contrato, um testamento e você conclui a elaboração desses documentos assinando ou se vinculando verbalmente a eles, quando eles puderem ser feitos verbalmente. Tá? Agora, a partir deles você vai ter atos jurídicos, você vai ter, direitos adquiridos, você vai ter cláusulas que vão gerar direitos para A, para B ou para C. E esses direitos são imutáveis. Ok, minha gente? Tá? Então vamos lá. Atos jurídicos perfeitos e direitos subjetivos, por outro lado, não são realidades excludentes, antes complementares, guardando entre si, como adverte parte da doutrina, relação de causa e efeito. Portanto, ainda que se abrace a teoria subjetiva no ordenamento nacional, fazer uma concessão à teoria dos atos jurídicos perfeitos não parece trazer maiores problemas. Além disso, reconhecem os Spínola, as conclusões dos objetivistas não são substancialmente diversas das ponderações subjetivistas. Lembrando o seguinte, na teoria de Gaba, na teoria da retroatividade, a expressão direitos adquiridos não se toma no seu significado mais geral, que compreenderia também os direitos consumados, mas significa propriamente e só os direitos que foram adquiridos, mas não foram ainda efetuados ou consumados. Gente, olha só, e isso também, veja que interessante, se você pegar a nossa lei de introdução, o parágrafo 1º, olha o que ela diz sobre, o parágrafo 2º, olha o que ele diz. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.
de outrem. Então ele diz que ainda que você não tenha exercido o direito, ou seja, ainda que ele não tenha surtido efeitos, se ele já se adquiriu, já era. Ele não pode mais ser mexido. Entendem que isso lembra muito a situação de um contrato que já foi assinado. Gente, se o contrato já foi assinado, ele não pode mais ser mexido. Isso não pode mais ser alterado ao arbítrio de outrem. Entendem isso? Então, direito adquirido e ato jurídico perfeito são realidades que se casam perfeitamente. Desculpa José de Oliveira Ascensão, desculpa todo mundo. Se você já fez um contrato, ele vai ter que ser respeitado, ainda que antes do seu final, era um contrato com 10 anos de duração, ainda que antes do seu final, ele seja alterado por lei. Essa alteração por lei não pode mexer nesse ato jurídico perfeito. Entenderam isso, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá tomar uma água e a gente já conversa. Meus caros, olha só. Eu estou aqui falando com vocês sobre ato jurídico perfeito e direito adquirido, né? E aí, a grande discussão que nós temos que travar é sobre os efeitos do contrato. Tá? Vejam só. O contrato foi assinado aqui. A lei nova veio aqui. Mas os efeitos do contrato, eles teriam que durar até aqui. Este é o problema. Isto é sobre o que nós estamos debatendo até agora. O contrato foi assinado aqui, ele deveria vir até aqui e veio a lei nova aqui. E agora, eu continuo aplicando as cláusulas do contrato regidas pela lei velha ou eu sou obrigado a aplicar a lei nova imediatamente? Gente, isto aqui diz muito sobre o respeito que o país tem pela segurança jurídica. Porque se eu falar, aplica a lei nova de todo jeito, e sempre, gente, isso traria problemas enormes para contratos assinados antes. Tá? E veja, existem vozes que falam diferente de mim. Né? São aquelas vozes que falam assim, não, a lei ela representa a vontade do povo, e a vontade do povo se aplica contra tudo e contra todos. Mais ou menos. Se a vontade do povo também está consubstanciada na Constituição, e a Constituição nos mandou proteger de alterações legislativas ao falar que nós estaremos protegidos da retroatividade quando estivermos abraçados pelo ato jurídico perfeito, pela coisa julgada e pelo direito adquirido, então peraí, a vontade maior da Constituição. E é isso que nós vamos discutir agora. Tá? Por que nós vamos discutir isso agora? Gente, com relação a essa história de que se a lei nova ela pode se aplicar a efeitos de contratos assinados antes dela, a doutrina falou que há 3 tipos de retroatividade que podem acontecer. Uma chamada retroatividade máxima, outra chamada retroatividade média e outra chamada retroatividade mínima. Tá? Será que essas retroatividades são admissíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro? Será que elas são admissíveis pela Constituição brasileira? Isso é uma coisa difícil, mas é uma coisa necessária para você que está no início do curso. Aprenda isso e seja um aluno diferente da grande maioria. Não seja um aluno mediano, seja um aluno bom. Saiba bem o que isso quer dizer. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que significa retroatividade máxima? Anotem. Então, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Retroatividade máxima. Gente, retroatividade máxima. Vou desenhar aqui um exemplo. Quando acontece a retroatividade máxima? Anotem. A retroatividade máxima, ela acontece quando a lei nova busca alcançar os efeitos exauridos de um contrato sob a vigência da lei velha. Repito, retroatividade máxima
acontece quando a lei nova busca alcançar os efeitos exauridos de um contrato ocorrido, todo completado e, vamos dizer assim, efetivamente cumprido sob a vigência da lei velha. Rogério, desenha isso pra gente? Desenhe. Vamos lá. Lei velha, lei nova. Então, a lei velha, a lei nova tá aqui. Ó. O marco delas é esse aqui no meio. A lei velha tá aqui, a lei nova tá aqui. O contrato tá aqui. Gente, vamos lá. Lei velha, a lei nova veio aqui, tá certo? E o contrato, ele foi assinado aqui e ele durou até aqui, sendo as suas cláusulas cumpridas nesse meio aqui. Ok? Tá certo? Bom, o que é a lei, a retroatividade máxima? É quando a lei nova busca alcançar os efeitos de um contrato exaurido sob a vigência da lei velha. É a lei nova tentando mexer aqui quando o contrato já acabou e todas as suas cláusulas foram cumpridas e não tem mais o que fazer. Gente, pode? Óbvio que não. Claro que não. Esta é a forma mais grotesca de retroatividade da lei. Esta é a forma mais absurda de retroatividade da lei. Esta é a forma mais inconstitucional de retroatividade da lei. Então, não pode retroatividade máxima. A nossa Constituição proíbe retroatividade máxima. Tá bom, gente? Entenderam isso? Beleza. Esta é a retroatividade máxima. Mas nós só temos a retroatividade máxima? Não, nós temos a média e a mínima. Né? O que é a retroatividade média? Bom, retroatividade média, vamos lá, anotem. Retroatividade média é quando a lei nova busca alcançar os efeitos pendentes de negócios jurídicos celebrados antes dela. Retroatividade média é quando a lei nova busca alcançar efeitos pendentes de negócios jurídicos celebrados antes dela. Como assim, Rogério? Então vamos lá. O contrato, então, lei velha, vou dar um exemplo aqui. A lei velha, ela falava que a multa por atraso no pagamento da prestação era de 10%. Beleza? Tá, aí eu assinei o contrato. Assinei o contrato durante a lei velha. Aí veio o atraso durante a lei velha. Aí veio uma lei nova reduzindo essa multa para 2%. Mas eu não entrei com a ação ainda, eu entrei com a ação aqui, ó, depois da lei nova. Então vamos ver isso aqui, Rogério? Vamos. Olha aqui. Lei velha, ela dizia que a multa era de 10% e eu assinei o contrato. Se o cara atrasasse a prestação, ele pagaria uma multa de 10%. Beleza? Aqui, ainda durante a vigência da lei velha, ele atrasou. Tá? Ele atrasou e eu fiquei mandando cartinha, você tá atrasado, mas não entrei com a ação. Cara, demorei tanto para entrar com a ação que veio uma lei nova. A lei nova diz que a multa agora é de 2%. Tá? Preste atenção. Se eu disser que a lei nova vai se aplicar, é porque eu estou admitindo a retroatividade média. Como assim? Como assim, Rogério? Como assim, professor? É porque eu estou dizendo que a lei nova ela vai alcançar efeitos pendentes de negócio jurídico celebrado antes dela. Veja, o atraso já aconteceu, mas eu não entrei com a ação está pendente ainda. A ação vai ser proposta depois da edição da lei nova. Tá certo? Ah, professor, então quer dizer que eu posso aplicar já o índice da lei nova? Não!
Não, não pode. Porque se você fizer isso, você está emprestando à lei nova um efeito retroativo, de uma retroatividade média. Ah, não pode não ter retroatividade média? Não! Retroatividade média é inconstitucional também. Ela afeta a segurança jurídica, ela afeta a cláusula do ato jurídico perfeito. Não pode. Está errado. Beleza? Então isso aqui, não é pelo fato de eu ter entrado com a ação aqui, que eu posso aplicar a lei nova ao atraso acontecido durante a lei velha. Isso é uma aplicação retroativa. E essa retroatividade, ela é inconstitucional. Deixa eu fazer isso aqui para vocês enxergarem. É inconstitucional. Não posso. Beleza? Tá. Então, tranquilo. E, gente, digo mais. Tanto a retroatividade máxima como a retroatividade média, elas são, as duas, muito refutadas pela doutrina e pela jurisprudência. Tá? A que dá alguma dúvida é a retroatividade mínima. Essa mínima, ela diz o quê? A retroatividade mínima é aquela segundo a qual eu aplico a lei nova aos efeitos futuros de negócios jurídicos celebrados antes dela. Então vou até repetir os dois exemplos para vocês enxergarem a média e a mínima. Então vamos lá. Bom, aqui tem a lei velha falando em 10% de multa. Aí veio o contrato falando em 10% de multa. Certo? Aí veio a lei nova falando em 2% de multa. Aí aqui veio o atraso e aqui veio a ação. Tá. Isso aqui é retroatividade. É o exemplo de retroatividade média. E de retroatividade mínima? Retroatividade mínima é assim. Aqui vem, eu vou mostrar isso depois para vocês desenhadinho. A lei velha fala em 10%. O contrato fala em 10%. Aí veio a lei nova, falando em 2%. O atraso veio aqui. E a ação veio aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, olha só. Olha só. Retroatividade média. A lei velha fala em 10%. E aqui foi assinado um contrato respeitando a lei velha e falando também em 10%. Aí nós temos depois o atraso. O atraso veio antes da lei nova. Só que eu entrei com a ação depois da lei nova. E a lei nova falava em 2%. Então, enxerguem bem essa situação da retroatividade média. Lei velha falava em 10, contrato falava em 10, lei nova falava em 2 e a ação, a ação veio depois da lei nova. Entenderam isso? Tá certo? Então, olha só, qual é o percentual que eu posso cobrar aqui nesta ação? Gente, se eu for um adepto da retroatividade média, eu vou dizer que o valor a ser cobrado nesta ação é um valor de 2%. Entenderam isso? Então, se eu for adepto da retroatividade média, olha só, o contrato foi assinado quando a lei velha falava em 10%. A lei nova fala em 2%. Então, se eu for adepto da retroatividade média, eu vou falar assim, na ação só posso cobrar 2% porque já é a lei nova. Não.
Mas a lei velha, que eu falei para vocês, desculpa, a retroatividade média, que eu falei para vocês, ela é inconstitucional. A doutrina majoritária entende que a retroatividade média é inconstitucional. Então, professor, como é que eu soluciono isto aqui? Vamos lá. Lei velha falava em 10, contrato falava em 10, lei nova falava em 2. O atraso veio durante a lei velha e com o contrato os dois falando em 10%. O atraso aconteceu aqui. Mas a ação aconteceu só depois que veio a lei nova. Tá certo, gente? Então, aqui, mesmo que a ação seja proposta depois da lei nova, como o atraso aconteceu antes dela, a doutrina não tem dúvida em dizer que o percentual a ser cobrado aqui é de 10%. Repita, professor, 10%. Por quê? Porque se eu admitir que o percentual ele tenha que ser de 2%, eu estarei falando em retroatividade média. E a retroatividade média é inconstitucional. Beleza? Então vamos agora para a retroatividade mínima. A retroatividade mínima, o exemplo aqui que eu dou é o seguinte. A lei velha falava em multa de 10%. O contrato falava em multa de 10%. E a lei nova baixou para 2%. Só que o atraso, qual é a diferença aqui dos dois? É que na retroatividade média, o atraso aconteceu antes da lei nova. Por isso que esse efeito é pendente. Ó, o atraso aconteceu aqui, ó, antes da lei nova. E na retroatividade mínima, o atraso aconteceu depois da lei nova. Tá certo, gente? Então, o que nós temos aqui é o quê? Nós falamos que na retroatividade mínima, acontece retroatividade mínima quando a lei nova busca alcançar efeitos futuros de negócios concluídos antes dela. Professor, repita o conceito. Repito. Retroatividade mínima acontece quando a lei nova busca alcançar efeitos ocorridos, efeitos futuros de negócios ocorridos antes dela. Desenho, professor. Desenho está aqui, ó. Efeitos futuros de negócios celebrados antes da lei nova. Isso é retroatividade mínima. Professor, pode haver retroatividade mínima? Eu vou dizer para vocês. A nossa jurisprudência e a nossa doutrina, elas brigam muito quanto a isso. Tá? Caio Mário, ele é um dos que diz que se o contrato ele foi assinado antes, mas se os seus efeitos são posteriores, leis de ordem pública, leis imperativas, poderiam incidir depois da lei nova, já com o alcance da lei nova. Então, para o Caio Mário, se essa lei fosse imperativa e o atraso tivesse acontecido aqui, o percentual a ser cobrado nesta ação seria de 2%. O Caio Mário admite a retroatividade mínima. Mas, gente, eu, Rogério, digo para vocês que Rogério, acho que retroatividade mínima é inconstitucional. Eu sigo os medievalistas, eu sigo todos os que dizem que nós precisamos de previsibilidade para o nosso direito. O cara que vai assinar um contrato aqui, ele não está nem aí se depois vem uma lei nova. Ele está querendo saber o seguinte, se eu assinei o contrato, segundo as regras vigentes, eu vou poder cumprir esse contrato? Se você falar para mim que não, eu nem invisto nesse país. Esse país não é sério. Tá? Eu concordo com aqueles que dizem que a retroatividade mínima também é inconstitucional. Então, olha só a solução que eu dou para este caso. Lei velha falava em 10%. O contrato falava em 10%. O atraso veio depois da lei nova que reduziu a multa para 2%. Rogério, qual é a multa que você vai cobrar nessa ação? 10%. 10%? Sim. Por quê? Porque o contrato é um ato jurídico perfeito e esse ato jurídico perfeito foi assinado antes da lei nova. Então, em resumo,
para o Rogério, tanto a retroatividade máxima, como a retroatividade média, quanto a retroatividade mínima, as três são inconstitucionais. Aí você vai falar assim, professor, é mesmo? É. Agora, vejam que isso aí é tão polêmico que até o nosso Código Civil, ele emprestou retroatividade mínima para o artigo 2035. Aí você vai falar assim, professor, mas se o próprio Código Civil adotou a retroatividade mínima, ela é possível. Não, gente, o Código Civil pode ser inconstitucional. Como assim? É porque as normas de conflitos de leis no tempo são normas constitucionais. A Constituição diz que a lei nova não pode afetar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, se o Código Civil afetar o ato jurídico perfeito, ele é inconstitucional. O artigo 2035, olha o que ele diz. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor desse Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidos no artigo 2045. Mas os seus efeitos produzidos após a vigência desse Código aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar a preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse código, e aí vai. Gente, o código pode ter tido essa intenção, mas o código é inconstitucional aí. Por quê? Porque, gente, se um contrato foi assinado antes do código, os seus efeitos têm que ser regidos pela lei anterior ao Código Civil. Simples assim. Por quê? Por que você diz isso, Rogério? Porque o ato jurídico perfeito, ele é protegido constitucionalmente. Então, se eu assinei o raio do contrato antes da lei nova, sabendo que a Constituição protege o ato jurídico perfeito, então a lei velha vai reger todos os efeitos desse contrato. Mesmo que o Código Civil fale diferente, porque o Código Civil não é Constituição. Tá certo? Então, é o que eu digo. Ora, o que faz o Código Civil, se não, como lei nova que é, pretender alcançar efeitos futuros de atos e negócios celebrados antes dele, ou em outras palavras, retroagir minimamente? Seria constitucional? E aí eu digo, arremato, acreditamos que não, o que oportunamente será esclarecido, né? E aí eu começo a explicar o que é a história da retroatividade máxima, média e mínima, e falo que os tribunais, eles já se contradisseram em relação a isso. O STJ, em normas de ordem pública, ele fala que a lei nova afeta os contratos vigentes quanto aos efeitos futuros, retroatividade mínima. Errado. Mas o STF, pelo menos, ele pôs as coisas nos seus prumos corretos. Aqui, veja isso aqui. O STJ falando aqui nos roteiros sobre retroatividade mínima, né? Mas aí, como a discussão acabava envolvendo o disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, o Supremo ele teve que definir sobre retroatividade máxima, média e mínima. E aí ele falou, mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo aí que mesmo que venha uma lei nova, e essa lei nova seja de ordem pública, não importa. Gente, não importa. Se o negócio jurídico foi celebrado sob a vigência da lei velha, as suas cláusulas, os seus efeitos, mesmo que ultrapassem a vigência dessa lei, mesmo que sejam cumpridos durante a lei nova, eles vão ser subordinados à lei velha. Porque se eu pensar diferente, eu estarei agindo de forma inconstitucional. E foi o que o Supremo disse nesse caso. Leio. Mesmo os efeitos oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As consequências jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de sua produção. As normas de ordem pública, que também se sujeitam à cláusula inscrita no artigo 5º 36, não podem frustrar a plena eficácia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade. Então, vejam só,
Não, gente, aqui não tem jeito. O Supremo disse que a retroatividade mínima é inconstitucional. Tem julgados outros que falam aqui sobre a história de teoria da imprevisão. Né? Olha isso aqui. Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso do 4º do artigo 7º. Já se firmou jurisprudência dessa Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais de vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados, salvo disposição expressa em contrária à Constituição pode fazê-lo, elas não alcançam. Deixa eu explicar aqui para vocês. O Supremo, ele entende que leis ordinárias, leis infraconstitucionais, não podem ter retroatividade sequer mínima. Mas emendas constitucionais, elas podem ter uma retroatividade mínima porque elas têm força constitucional. Tá certo, gente? Então, é só isso. É só dizer que a retroatividade mínima ela é vedada às leis, mas às normas constitucionais não. Tá certo? Então, isso é o que está no nosso roteiro. Tá? Então, nós não concordamos sequer com o enunciado 300 da Jornada de Direito Civil, que diz que a lei aplicável aos efeitos atuais dos contratos celebrados antes do novo Código Civil será a vigente na época da celebração. Todavia, havendo alteração legislativa que evidencie anacronismo da lei revogada, o juiz equilibrará as obrigações das partes contratantes, ponderando os interesses traduzidos pelas regras revogadas e revogadora, bem como a natureza e finalidade do negócio. Então, veja, o enunciado ele admite uma retroatividade mínima e aqui nós discordamos, porque nós achamos que, e aqui eu coloco no roteiro, discordamos do posicionamento acima exposto. Relegar ao magistrado o papel de eleger qual a opção mais interessante, preservar o contrato antigo ou tolerar a retroatividade da lei nova, significa mergulhar no mar de incertezas, que talvez sepultem a cláusula do ato jurídico perfeito. É isso, gente. Ato jurídico perfeito, ele é uma cláusula, uma garantia fundamental, um direito fundamental nosso. Então, falar assim, deixa aí para o juiz que decide se ele acha que deve ou não aplicar a lei nova aos efeitos futuros. Gente, isso aí é dizer que acabou o ato jurídico perfeito. Não me parece correto isso. Tá? Então, o ato jurídico perfeito, ele tem sim que ser observado, e se ele não for observado, nós teremos aqui uma inconstitucionalidade. Tá bom? Então, só concluindo aqui, tem algumas outras posições que eu falo sobre, inclusive sobre Caio Mário, e o Caio Mário admitir uma certa retroatividade mínima, e eu discordo disso, eu acho que ele está errado. Tá? Apliquemos esses conceitos que eu falei para vocês do Supremo, tanto a retroatividade máxima, como a retroatividade média, quanto a retroatividade mínima, todas elas são inconstitucionais. Tá bom, gente? É assim que eu penso. Tá? Vamos aqui falar sobre direito adquirido, nós já falamos. O principal aqui é vocês estabelecerem a diferença dele para a expectativa de direito, para o direito expectado e para o direito expectativo, coisa que já falamos na aula passada, e lembrar da coisa julgada, que também ela está protegida do alcance da lei nova. O que é a coisa julgada? Gente, a coisa julgada é aquele processo judicial que já foi decidido no mérito e que isto já transitou em julgado. O que é transitou em julgado? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso porque eu já exauri todos os recursos possíveis ou porque eu perdi o prazo para recorrer. Então isso é a coisa julgada. Tá? Então coisa julgada é aquele processo judicial que não cabe mais recurso. Ato jurídico perfeito é aquele ato ou negócio consumado sob a vigência da lei antiga, ainda que seus efeitos se protraiam no tempo. E direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico do sujeito. Como nós já vimos, fazendo a diferença entre direito adquirido, ato jurídico perfeito e... direito adquirido
expectativa de direito, direito expectativo e direito expectado, coisas que nós já falamos e que vocês podem perguntar para mim. Gente, só para vocês terem uma noção, no mundo real, no direito civil, essas discussões sobre conflitos de leis no tempo, elas são levadas em diversos pontos. Por exemplo, sobre capacidade civil. E aí eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês pensem e talvez vocês me perguntem na aula, na inserção ao vivo da aula que eu vou fazer, se um sujeito que já é maior, a lei antiga falava em maioridade aos 18 anos. A lei nova veio uma lei nova falando que a maioridade está estendida para os 21 anos. Quem tinha 19 anos quando veio a lei nova, perdeu a maioridade? Pergunta. Né? Outra pergunta. Regras relativas a sucessão. Né? Essas regras elas são regidas por que lei? Pela lei da data da morte ou pela lei da data da abertura do processo judicial de inventário? Me respondam isso também para ver se vocês entenderam. Contratos. Como é que funcionam os contratos? Qual é a lei que rege os contratos? É a lei da data da assinatura ou é a lei da data do cumprimento dos contratos? Eu acho que esses 3 pontos são os pontos mais importantes que nós temos em direito civil sobre conflitos de leis no tempo, tá? Se vocês tiverem outras dúvidas, me apresentem, mas eu acho que isso aí é o que nos é mais relevante, tá bom, gente? Obrigado pela atenção e depois nós seguimos amanhã com conflitos de leis no espaço. Até logo!